Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do canal Vamos Analisar. Hoje a gente vai falar sobre média, mediana e moda. A gente vai discutir qual a diferença entre cada uma, quando usar cada uma e como usar cada uma, tá? A gente vai trabalhar com um banco de dados para achar a média, a mediana e a moda, tanto através da ferramenta Excel quanto da ferramenta SPSS. Vamos lá? Então, agora a gente vai ver a definição do que é média, moda e mediana. Média, moda e mediana, elas são medidas de tendência central de um conjunto de dados. Isso significa que, através delas, a gente identifica qual é o valor único que representa o centro ou o centro de sua distribuição, tá? São três, como a gente já falou, a média, que é a mais comum, também conhecida como média aritmética, a mediana e a moda. Na média, é a soma do valor de todas as observações dividido pelo número de observações. Já a mediana, eu preciso colocar o banco em ordem crescente ou decrescente para pegar a medida central. Qual é o valor central que eu tenho dentro do meu banco de dados, tá? 50% fica para um lado, 50% fica para o outro. Na moda, que é o valor que acontece com maior frequência, a gente consegue identificar, no caso, o valor mais repetitivo, tá? Vou usar aqui o exemplo da idade de um grupo de 10 mulheres, tá? Vou começar pela média. Na média, eu tenho 10 mulheres, cada uma com sua idade. Eu somo todas essas idades, no caso 30, 44, 33, 32, 18, 23, 57, 47, 45 e 45. Somo elas, que dá um total de 370 anos, e divido pelo número de pessoas desse grupo, ou seja, pelo número de mulheres desse grupo, que no caso são 10. A minha média é 37. Você entenda que essa média ela foi impactada pelos outliers, pela mulher mais velha e pela mulher mais nova dentro desse grupo. Então, por isso, quando a gente tem muito outliers, quando a gente tem ponto fora da curva dentro do banco de dados, a gente evita usar a média, tá? Por que que a gente evita? Algumas pessoas excluem os outliers do banco de dados. Isso não é correto a fazer, tá? Muita gente, na hora de analisar uma pesquisa de mercado, ela pega o resultado e todos os valores que estão muito fora do comum, né, da repetição, excluem. Isso não é correto. O que você precisa fazer para quem trabalha com banco de dados, quem trabalha com análise de mercado, é entender quem são esses outliers. Eles são os erros, eles não deveriam estar nesse banco, ou eles realmente fazem parte do banco. Se eles realmente fizerem parte do banco, a pessoa não respondeu a pesquisa errado, não veio, o banco não está poluído, o banco não está sujo com informações de outro dado, vai usar os outliers. Tem que usar, eles fazem parte da sua análise e fazem parte dos seus dados. Nunca exclua um outlier, tá? Se o seu banco está com outlier, provavelmente você não deverá usar a média. Nesse caso, eu usaria a mediana, que é a próxima que a gente vai conversar. Na mediana, a gente coloca o banco em ordem, tá? O decrescente ou decrescente, e pega o valor central. Como assim? A gente joga 50% do banco para o lado direito, 50% para o lado esquerdo e vê quem ficou no meio, quem sobrou. Se só for um número que sobrou no meio, a mediana é esse número. Agora, se for dois, como no exemplo que a gente vai usar aqui, que tem dois no centro, né? Desse banco de dados, que no caso é o 33 e 44 anos, a gente vai fazer a média desses dois números, somar o 33 com 44 e dividir por 2. Então, nesse caso, a mediana é 39. Ok? Reparem que, independente do valor que eu tiver de outliers, se eu tivesse uma senhora de 90 anos aqui no lugar dessa de 57 anos, a minha média continuaria sendo 39. Se no lugar dessa menina de 18 anos eu tivesse uma criança de 5 anos, a mediana continuaria 39. Ela não seria impactada pelos outliers nesse caso. Por isso que a mediana é uma boa
opção de uso, tá? E tanto a média quanto a mediana, a gente não usa como variável categórica. Variável categórica é como a posição de uma maratona, né? A posição de chegada numa maratona. Quem chegou em terceiro lugar, quinto lugar, 10º lugar. Você não faz média disso, né? É errado fazer média de variável categórica. Então, você não faz nem com a mediana, nem com a média. Porém, você já pode usar numa moda. Por quê? A moda ela vai trazer o valor com maior frequência dentro do seu banco de dados. No caso aqui, eu deixei até em ordem, mantive em ordem crescente e decrescente, né? Para vocês repararem que o 45 anos ele se repete 2 vezes. Nesse caso que eu estou usando só como exemplo 10 mulheres, fica nítido que a idade de 45 anos se repete mais do que as outras, que não se repetem, né? Elas são idades únicas e somente essas 2 pessoas têm 45 anos, tá? Então, a moda, ela pode ser usada em uma variável categórica, como eu já falei. Ela também não se importa com os outliers, não importa se a minha idade aqui fosse 98 anos, no lugar da de 57 tivesse uma senhora de 98 anos, na de 18 anos tivesse uma criança de 3 anos, a minha moda continuaria a mesma, ela não é impactada pelos outliers, mas muito cuidado com a moda, porque a moda eu posso ter mais de uma moda, que é o que a gente chama em estatísticas de bimodal ou multimodal, tá? E aí você não vai conseguir ter um valor central aqui, uma identificação de valor central. E também pode ser que o seu dado seja contínuo, que você não vai usar a moda, porque não existe moda. E a gente vai agora ver essa informação de como a gente calcula a média, moda e mediana na ferramenta Excel. Só vou pedir um pouquinho de atenção para vocês nesse momento, porque o meu Excel está em inglês. Então, se você não tiver o seu Excel em inglês, o seu Windows não estiver em inglês, vocês estiver em português, vocês vão ter que usar a função em português. No meu caso, como eu estou usando em inglês, a média, no meu caso, fica average. E para vocês, ou para quem tem o banco Windows em português, o Office em português, vai ser média. Prestem atenção nesse acento, tá? A função, ela usa o acento da média, ela é igualzinho em português, tá? A mediana, no meu caso, vai ser median, e no seu caso vai ser média, só o MED. Na moda, em inglês vai ser mode, e em português, modo. Não é moda, é modo. A tradução foi feita errada, e a gente segue como modo. Vamos lá. Aqui eu tenho um banco de dados que eu tirei do site Enigma Public. Eu costumo muito usar sites americanos para pegar os dados. Eu sei que a Microsoft tem uma base de dados, né? Mas eu gosto de trabalhar com dados reais, dados públicos principalmente, para fazer as minhas aulas ou para estudar ou para descobrir alguma coisa nova. Eu uso muitos dados públicos. No Brasil é bem difícil de terem dados públicos, tá? Por questões políticas, enfim, não é fácil, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem essa facilidade, tá? Não só esse Enigma Public, mas também pela prefeitura mesmo, pelo o IBGE deles, né? O que seria os dados estatísticos da empresa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um banco de dados que eu busquei, como eu falei, no Enigma Public, e ele traz todos os cachorros licenciados de Nova York. Então, todas as pessoas residentes de Nova York precisam registrar o seu cachorro, e aqui estão o registro desses cachorros, tá? Eu tenho informações, no caso aqui, como o nome do cachorro, se ele é um macho ou uma fêmea, a data de nascimento, a idade do cachorro, que é o que eu vou usar aqui para fazer o cálculo de média, moda e mediana, se ele é qual a raça do animal, tá? O bairro do seu dono, né, onde mora, tem até o código, o CEP, né, o zip code deles, e muito mais informações aqui que agora não é o foco da nossa aula, tá? Mas a gente vai focar na idade. Eu tenho no total aqui quase 122 mil registros
de animais. Nem de animais, tá? É só cachorro, tá? Não são pets. Não tem gato, não tem passarinho, não tem tartaruga. É só dog, é só cachorro, tá? Então, eu vou começar aqui com a média. E a média, lembrando que ela é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Então, na média, a função vai fazer sozinha, ela vai somar cada idade aqui e dividir pelos quase 122 mil registros que a gente tem. Então, a média, eu posso escrever a função, que é o que eu vou fazer, ou lembrando que você pode vir aqui nesse Fzinho aqui, que é o inserir função, e procurar elas aqui, e você vai seguir conforme a orientação que o Office dá, que o Excel dá. Então, eu vou escrever a função, que é igual, no caso, meu em inglês, tá? Achei ela aqui. O bom do Excel é que ele vai te orientando, né? Então, ele te dá, você vai escrevendo, ele vai te dando as possíveis funções que existem e explica o que elas são, se você ainda ficar em dúvida do qual é. E você vem com Tab, vou selecionar tudo que está lá na idade do cão, né? Na coluna. Eu seleciono o primeiro item, Shift, Ctrl, seta para baixo, fecho parênteses, dou Enter. Tá aqui. Minha primeira medida central, que no caso é média, com 8 anos. Então, a média dos cachorros desse registro, tá? Dos cachorros são de 8 anos. Na moda, é diferente, ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, sendo assim, para defini-los, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Então, é o que se repete mais vezes. A moda igual, bold, vou lá de novo, Shift, Ctrl, seta para baixo, fecho parênteses, Enter. Tá ela aqui, minha moda, 4 anos. Viu? Por que eu tenho uma moda diferente da minha média? Já que são medidas centrais, deveriam ser iguais? Não, por tudo aquilo que a gente já conversou. A minha média, ela é impactada pelos outliers, ou seja, cachorros com mais idade de 8 anos e com menos idade estão influenciando aqui nessa média. E na minha moda, eu não estou querendo saber quem são meus outliers, eu não estou querendo saber o banco inteiro, eu estou querendo saber exatamente qual é a idade que se repete mais vezes. Então, eu tenho mais registros de cães com 4 anos. E aqui eu tenho a minha mediana, igual, median, de novo, Shift, Ctrl, seta para baixo, fecho parênteses, Enter. Que é igual à minha média, 8 anos. Tá? Então, se eu colocasse todos aqui, a idade do cachorro, né, em ordem crescente ou decrescente, fosse ver qual é a idade do centro, 8 anos. Repetindo, a mediana e a moda, elas não são influenciadas pelos outliers. Então, agora a gente vai calcular a média, moda e mediana no nosso SPSS. Eu tô com o mesmo banco aqui, tá? Mesma informação que estava no Excel, eu joguei para cá. Fiz o upload do Excel aqui. E agora eu vou calcular a média, mediana e a moda. É bem simples. A gente vai aqui em Analyze, e vai Estatística Descritiva. Análise em Estatística Descritiva, tá? Atenção que o meu SPS está em inglês, o seu pode estar em português, então cuidado só com a tradução. Mas como eles mantêm a mesma posição, acho que não vai ter problema nenhum. Você vai em frequência. Em frequência, eu vou selecionar o campo, a coluna que eu quero fazer o cálculo das medidas centrais, como, por exemplo, que a gente usou no Excel, a idade do cachorro. Essa setinha, eu levo o campo que eu quero para a coluna de variável, aqui para a caixinha de variável,
que é essa coluna que vai ser calculada. Eu vou aqui na primeira informação, que é o estatística, e seleciono aqui, ó, tendência central, aqui, ó, central tendency, média, mediana e moda. Eu seleciono essas informações e clico aqui embaixo em continuar. Ok? Esse display que está selecionado aqui, o Display Frequency Tables, não é necessário aparecer. Ele vai te trazer a tabela, eu não quero a tabela, só quero realmente as tendências centrais, então eu desmarco para trazer menos informação e clico em OK. Ele vai calcular e trazer para a gente aqui a média. Ficou igualzinho do Excel. A média 8,36, né, arredondando 8. A mediana 8, exatamente 8 anos. E a moda 4. Igualzinho que a gente viu no Excel. Aqui também, que é legal, né? Ele já traz o número de registros que a gente está analisando. Então, os quase 122 mil registros da planilha Excel. Não tem dados faltantes e ele traz logo embaixo a média, mediana e a moda. E assim, dessa forma simples que a gente analisa a média, a moda e a mediana em cada campo.